João capítulo 20, versículo 19 em diante. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor fale conosco nesta tarde, abrindo os olhos do nosso entendimento e falando conosco conforme a Tua vontade, Pai. Esta é a palavra do Senhor, enviada sobre a nossa vida nesta tarde. Palavra que transforma, que liberta, palavra que muda a vida e a história daqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor, Pai. Por isso, meu Deus, nós repreendemos todo obstáculo, toda barreira que impedem as pessoas de ouvir e praticar a palavra do Senhor. Que caiam por terra agora todas as fortalezas do inimigo que se levantam contra o entendimento do Senhor na nossa mente ou em nosso coração, Pai. Destrua, meu Deus, todas as barreiras e fortalezas que precisam ser destruídas em nossa vida com o poder da Tua palavra. E constrói, meu Deus, tudo aquilo que é da Tua vontade na nossa vida, em nossa família. Edifica, Senhor, algo novo. Levanta, Senhor, e transforma-nos em vasos novos para glorificar o nome do Senhor. Nós nos submetemos à Tua vontade, nós nos entregamos debaixo das Tuas poderosas mãos, Espírito Santo, e pedimos que o Senhor se mova como queres, da maneira que é o Teu desejo sobre a nossa vida neste dia e nesta semana que está começando, Senhor. Estabeleça o Teu propósito, faça a Tua vontade sobre a nossa vida, Pai. Nós pedimos que as necessidades de toda a Tua igreja sejam colocadas diante do Senhor e sejam alcançadas pelo Teu poder, ó Pai. Também aqueles que pedem a nossa intercessão, nós apresentamos aos Teus cuidados, pedimos que o Senhor livre do mal, que o Senhor opere nestas vidas, alcançando de forma sobrenatural, Pai, a vida do irmão Eupídio e todos aqueles que precisam de um milagre que só o Senhor pode fazer, nós entregamos aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, no dia da ressurreição de Jesus, logo no final da tarde, daquele primeiro dia da semana, que é o domingo, todos nós sabemos, então mais ou menos num horário quase igual este que nós estamos reunidos aqui para louvar ao Senhor, ao cair da tarde do primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus, e este é o motivo pelo qual a principal reunião da igreja para adorar o Senhor em todo o Novo Testamento é o domingo, é o primeiro dia da semana, o dia no qual Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. E num momento quase igual este nosso, ao cair da tarde daquele dia, os discípulos de Jesus estavam reunidos a portas trancadas. Pense no medo e na tensão que havia no coração e nos sentimentos dos discípulos de Jesus naquele dia. A perseguição por causa da obra de Jesus, e ele já havia sido crucificado, a perseguição era muito grande. Os religiosos, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus,
estavam alimentando um ódio muito grande de Jesus e dos discípulos de Jesus. Ódio tão grande, uma inveja tão cruel, que instigou estes religiosos a pressionar os governantes da época para colocar Jesus naquela cruz. Então Jesus já havia morrido, Jesus havia ressuscitado no primeiro dia da semana, bem de manhã, porém poucas pessoas sabiam disso. Alguns já tinham ido ao sepulcro e encontrado o sepulcro vazio. Alguns discípulos já tinham ouvido os anjos proclamando: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Mas ainda havia medo no coração dos discípulos. Eles estavam preocupados e estavam todos reunidos a portas trancadas por causa do medo que eles tinham dos judeus. Medo de morrer também, medo de serem lançados num cárcere. E então, naquela circunstância, portas bem fechadas, medo no coração deles, de repente Jesus aparece no meio deles. Ninguém abriu uma porta para Jesus entrar, mas Ele se colocou no meio deles. Jesus é o Senhor, não tem portas trancadas para o Senhor, não existem barreiras que possam impedir o nosso Deus de entrar na nossa vida e mudar a nossa história, igreja. Jesus se coloca no meio deles e diz uma saudação poderosa: paz seja com vocês. Jesus declara em alto e bom som aos discípulos: paz seja com vocês. E mostra então suas mãos e o seu lado, que tinham sido feridos na cruz, as mãos atravessadas pelos cravos, que deixaram um buraco enorme nas suas mãos. O seu lado que havia sido atravessado por uma lança. Jesus mostra suas marcas da cruz, e o medo, diz o final do versículo 20, é transformado agora em alegria, quando eles viram o Senhor Jesus. Eles viram o Senhor, viram as suas mãos, viram as suas feridas, e aquele medo foi embora, e eles se alegraram, diz a palavra de Deus. A presença de Jesus expulsa todo medo, expulsa toda tristeza da nossa vida, e nos enche de alegria, porque Jesus ressuscitou, Jesus está conosco, Jesus está aqui nesta tarde junto comigo e junto com você. E novamente, diz o versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Duas vezes Jesus declara esta saudação: paz seja com vocês. Shalom em hebraico. A palavra shalom no hebraico tem um significado muito forte, muito importante. O significado da palavra shalom em hebraico abrange três coisas importantes. Primeiro, shalom significa paz e quietude, tranquilidade, uma paz verdadeira e interior. Shalom também significa ser completo ou perfeito, completamente abençoado, cheio das bênçãos do Senhor. E shalom também significa ter bem-estar e saúde. A palavra shalom é uma saudação poderosa, porque abrange a paz, a tranquilidade interior no coração, abrange uma bênção completa, ser completo e plenamente abençoado por Deus e ter bem-estar e saúde. Até hoje, irmãos, a saudação mais importante entre os judeus em Israel é shalom. Quando eles se cumprimentam, eles dizem shalom. Aos sábados, eles se cumprimentam dizendo Shabbat Shalom, que é a paz no sábado. E até a pergunta básica
que um faz para o outro e que nós somos acostumados aqui, quando encontramos alguém e falamos oi, tudo bem? A pergunta de como vai você? Pergunte isso para quem está aí do teu lado, que você não sabia, não tinha visto antes de chegar à igreja. Pergunte para ele, como vai você? Como vai você? Em hebraico, como vai você? É assim, ma shlonka, que significa literalmente, qual é a sua paz? Usando a palavra shalom. Shalom é muito importante, é uma saudação poderosa. Como vai você entre os judeus? Literalmente é perguntar, como vai a sua paz? Qual é a sua paz? Porque Deus quer que nós sejamos cheios de paz. Eu quero falar com você nesta tarde que nós temos paz em Jesus. Levante a sua mão e diga comigo, temos paz em Jesus. Eu tenho paz em Jesus. Irmãos, todos nós sabemos que Jesus prometeu em João 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Jesus nos deixou a sua paz. Quantos recebem esta paz que Jesus prometeu? Eu vos deixo a minha paz. Em João 16:33, Jesus estava dizendo que no mundo nós temos aflições. E nós sabemos disso e tantas vezes repetimos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Mas antes de dizer no mundo tereis aflições, Jesus estava dizendo assim, tenho dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. Depois Jesus disse, no mundo tereis aflições. Olha o que Jesus está dizendo, diferenciando, em mim, em Jesus, nós temos paz. No mundo, nós temos aflições. Em Cristo, há uma paz verdadeira para todos nós. Há uma paz completa. E nós precisamos conhecer esse Deus de paz, que é o nosso Senhor. Deus é um Deus de paz. Há um relato no Antigo Testamento, quando Gideão conheceu realmente a paz do nosso Deus, e edificou um altar, chamando este altar, colocando o nome no altar, o Senhor é paz, Yahvé Shalom. E essa experiência de Gideão nos mostra a natureza de Deus, o caráter de Deus em nos trazer paz. Juízes no capítulo 6, versículo 22 até o 24, diz assim, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Para aqui e depois nós vamos ler o 23 e o 24, preste atenção, Gideão estava amedrontado, porque o Senhor apareceu a ele, falando com ele, dizendo, Gideão, você vai libertar Israel dos midianitas, vai nesta tua força, e você vencerá os midianitas. E Gideão dava uma desculpa dizendo, mas Senhor, eu não posso, a minha família é a mais pobre, a mais fraca de Israel, a minha tribo é a mais desprezível, eu sou o menor na casa de meus pais, Senhor, eu não posso, como eu vencerei os midianitas? E o Senhor dizia para ele, Gideão, você vencerá como se fosse um só homem, eu serei contigo, você vai vencer, vai nesta tua força, varão valoroso.
E Gideão então disse: mas Senhor, então espera, se és tu que está falando comigo, eu vou trazer a minha oferta, o meu holocausto. E Gideão corre, mata um cabrito, apresenta um holocausto, uma oferta ao Senhor, e o anjo do Senhor estende a vara, e sai fogo da rocha, queimando aquela oferta, aquele holocausto de Gideão, e ele fica mais amedrontado. Porque na hora o anjo do Senhor desapareceu, diz o versículo 21. E eu imagino então o medo que tomou conta de Gideão, porque ele estava vendo nada mais, nada menos do que o Senhor. Era o anjo do Senhor, não era um anjo qualquer, era uma manifestação, uma teofania, manifestação de Deus a um homem. Era uma manifestação do Senhor para Gideão, e ele fica tremendo, e ele fica com medo, dizendo: ai Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. E ele pensava que ia morrer, porque ninguém podia ver o Senhor e permanecer vivo. E então no versículo 23, olha que tremendo: disse-lhe porém o Senhor: paz seja com você. Essa saudação me lembra uma saudação poderosa de Jesus que nós acabamos de ler em João capítulo 20. Jesus entrou na reunião onde estavam os discípulos, a portas trancadas. Jesus entrou no meio deles e disse: paz seja com vocês. O Senhor está dizendo agora para Gideão, aqui em Juízes 6:23, paz seja com você. É o mesmo Senhor. Era Jesus antes do seu nascimento, era o Senhor eterno, o Cristo glorioso, manifestando-se na forma de anjo do Senhor para Gideão, dizendo: Gideão, tenha paz, paz seja com você. E ele completa dizendo: não tenha medo, você não morrerá. O nosso Deus é um Deus de paz. Jesus está aqui nesta tarde, dizendo para mim e para você: paz seja com você. E os que recebem, tomam posse, sejam cheios desta paz que o Senhor Jesus nos dá. Paz seja com você, não tenha medo. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão então tomou posse daquela promessa. E a Bíblia diz no verso 24: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Diga comigo: o Senhor é paz. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de paz. Jesus veio nos trazer uma paz abundante. E o alcance desta paz é muito vasto, é muito amplo. Eu quero falar com você até onde esta paz nos alcança. Em primeiro lugar, o alcance desta paz que Deus nos dá, nos traz paz com Deus. O primeiro alcance desta paz é no nosso relacionamento com Deus. É ter paz com o nosso Deus. Romanos capítulo 5 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Ter paz com Deus é fundamental para cada um de nós. Aquele que não tem paz com Deus, ele vive perturbado e amedrontado, porque ele pensa que Deus não lhe perdoou, ele pensa que Deus só quer lhe castigar. Aquele que não tem paz com Deus vive com medo do Senhor, vive se acusando e se condenando, não tem paz com Deus, ele não conhece o propósito que Deus tem para a vida dele. É muito triste alguém que vem à igreja para adorar a Deus, mas não compreende que em Cristo Jesus ele está justificado,
perdoado dos seus pecados, e agora, para os que estão em Cristo, não há condenação, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor. Romanos capítulo 8 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ninguém pode te acusar, nem o diabo pode te condenar, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, e você está lavado neste sangue, está perdoado pelo Senhor. A Bíblia diz que todo escrito da dívida que era contra nós foi lançado na cruz. Jesus rasgou este escrito de dívida que nos condenava, e hoje nós somos perdoados, nós somos purificados e temos plena paz com o nosso Senhor, temos paz com Deus. Simplificando muito, é dizer que Deus não está de mal de você, Alex, Deus está de bem de você. Anísio, Deus não está de mal de nós, Deus está em paz comigo e com você. Quem pode dar um glória a Deus? Porque tem paz com o Senhor, e não há condenação para a tua vida. O acusador das nossas almas não tem mais direito a te acusar ou te condenar, porque Jesus te justificou. Pode dar um glória a Deus e um aplauso para o Senhor. Aleluia! Temos paz com Deus. Irmãos, Deus tem a capacidade que nós precisamos batalhar e melhorar nisso a cada dia. Deus tem a capacidade de perdoar os nossos pecados e se esquecer deles. Muitas vezes nós perdoamos alguém, mas não esquecemos. E muitas vezes ainda ficamos até lançando em rosto em momentos futuros: olha, eu te perdoei disso lá no passado. Se perdoou, já pôs uma pedra em cima, já sepultou, acabou, esqueça, nunca mais fale disso. Perdão é isso. A Bíblia diz que Deus, quando Ele nos perdoa, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus se esquece de todos os nossos pecados. Quem está dizendo isso não é o pastor Valério, quem diz isso é a palavra de Deus. Aquilo que Ele já te perdoou, que você se arrependeu, que você confessou, seus pecados que você abandonou e confessou ao Senhor, Ele já perdoou e Ele já esqueceu plenamente os teus pecados. Amém? Então você pode ter paz com Deus. O segundo alcance desta paz envolve a nossa própria vida, é ter paz com você mesmo, paz consigo mesmo, paz com a sua própria vida. Eu fico preocupado com pessoas que não têm paz consigo mesmo, cheias de complexo, vivem se condenando e se acusando, estão mais preocupadas com aquilo que os outros pensam a seu respeito, do que com aquilo que Deus pensa, ou a palavra de Deus diz. Tem gente que qualquer coisinha que alguém falar dele, ele vai tirar satisfação, ele quer brigar, ele quer expulsar, ele quer fazer isso, aquilo. Tenha paz com você mesmo. Se estão dizendo alguma coisa de você, amém. O que importa é o que Deus diz a seu respeito, não o que os outros dizem a seu respeito. E se você não quer ser um falso profeta, quem não quer ser um falso profeta, levante a mão. Diga assim: eu não quero ser um falso profeta. Então Jesus ensinou em Lucas capítulo 6, que se nós não queremos ser um falso profeta, vão ter que falar mal de nós. Porque quando ninguém fala mal de nós, somos iguais os falsos profetas do passado. Se falam mal de você, glória a Deus, é sinal que você não é um falso profeta. Mas tem que ser, falam mal mentindo. Não é falam mal dizendo a verdade, aí é outra história que você precisa se arrepender.
mas seja resolvido consigo mesmo. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 2, que Jesus, quando era insultado, não revidava. Quando era ameaçado, não retribuía, não falava nada. Quando ele era ofendido, ele ficava em paz, porque Jesus tinha paz consigo mesmo. Lembrem-se de Jesus, quando ele estava diante dos seus acusadores, primeiro na casa do sumo sacerdote. Quantas testemunhas falsas se dirigiram à casa de Caifás para falar mentiras e acusar Jesus. Tantas calúnias. Depois, diante de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Jesus estava lá sendo julgado. Quantas pessoas comparecem para acusá-lo? E você sabe como Jesus se comportou naqueles momentos em que lhe acusavam. Jesus não respondia palavras. Jesus não dizia nada. Acusavam, importunavam, ameaçavam Jesus. E a Bíblia diz que ele não abria a sua boca. Isaías 53 diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Ele não precisava se defender. Ele sabia que estava fazendo a vontade do seu Pai que está no céu. Então você não precisa ficar se defendendo, você não precisa ficar tirando satisfação com ninguém, você não precisa ficar aí com probleminhas pessoais, com complexos. Eu também não me aceito do jeito que sou. Seja resolvido consigo mesmo. Jesus veio te dar uma paz tão grande, que esta paz vai curar a tua própria autoestima, os teus próprios pensamentos a seu respeito, até mesmo pecados que você já se arrependeu, já confessou, Deus já perdoou, mas você não consegue se perdoar. Deus está liberando uma paz para que você entenda que Ele já te perdoou. Agora abra o seu coração e receba essa paz. Esta semana eu conversei com um irmão em Cristo, que há um tempo atrás ele passou por uma luta pessoal muito grande, por um pecado muito grave, que ele cometeu e se arrependeu amargamente. Se arrependeu, renunciou ao pecado, pediu perdão, foi perdoado por Deus, como diz a palavra, mas ele não conseguia se perdoar. Quantas pessoas vivem assim? Já confessaram, já deixaram aquele pecado para trás, se arrependeram, no reino espiritual já está resolvido, já estão perdoados, mas a pessoa não consegue liberar o perdão para si mesma, não consegue se perdoar. Paz consigo mesmo é para você viver em paz e saber que você é o melhor de Deus. Pare de ter complexos, complexo de inferioridade, complexo de peso, complexo disso ou daquilo. Irmãos, Jesus nos dá paz para que sejamos pessoas abençoadas por Ele. Tenha paz consigo mesmo. O terceiro alcance desta paz envolve o relacionamento com outras pessoas. É ter paz com os outros. Romanos 12:18 diz: esforcem-se ao máximo para terem paz com todas as pessoas. No que depende de vós, tenham paz com todos. Paz nos relacionamentos. Nada vai te abalar, nada vai te ofender, você vai liberar perdão na hora, está em paz com as outras pessoas, não está perturbado. Existe um detalhe na Bíblia que é muito significativo e eu quero compartilhar isso com você. No Salmo 41, quando a Bíblia traduz a expressão amigo íntimo,
até a Judas, que era amigo íntimo de Jesus e traiu a confiança do mestre. Salmo 41, 9 tem esta passagem. A palavra amigo íntimo em hebraico literalmente significa amigo da minha paz. Porque amigo íntimo no Salmo, na época bíblica, era alguém com quem você tinha tanta paz que você ficava à vontade no relacionamento. Isso é amizade verdadeira. Amizade verdadeira, e o que Deus quer que exista nos relacionamentos, na igreja, nas células e entre nós, é uma paz muito grande nos relacionamentos, para que você se sinta à vontade na presença e na companhia daquelas pessoas. A companhia daquele irmão, daquela irmã não te incomoda, não te perturba. Pensar em alguém não te traz incômodo, mas te traz alegria. Isto é ter paz com os outros, é sentir-se à vontade com as pessoas. E a Bíblia diz que nós devemos ter paz com todas as pessoas, até mesmo para trazer a oferta ao altar. A Bíblia diz que se nós nos lembramos que alguém não está em paz conosco, ou que nós não estamos em paz com alguém, deve primeiro reconciliar-se com o irmão, e depois trazer a oferta no altar. A paz nos relacionamentos é muito importante. E o quarto e último alcance que eu quero compartilhar com você desta paz, é a paz em todas as circunstâncias. É ter paz independente do que aconteça na nossa vida. É ter paz nos relacionamentos, nas circunstâncias, nos problemas da vida. Vamos ler Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, para entendermos melhor o que é ter paz em todas as circunstâncias. Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos nesse texto da palavra de Deus, Jesus e os discípulos no mar da Galileia, atravessando o mar. Levanta-se uma tempestade muito forte, as ondas muito altas, enchendo o barco. Os discípulos desesperados, dizendo: nós vamos morrer. Eles estavam achando que morreriam, e a Bíblia diz que o barco realmente estava se enchendo de água. Numa tempestade, o barco se enchendo de água, as ondas muito fortes, o vendaval muito forte. Qualquer um pode ser tomado pelo medo. E o barco balançava de um lado para o outro, a tempestade era terrível, e os discípulos desesperados. Mas Jesus estava dormindo na popa daquele barco. Jesus dormia
no meio da tempestade. Isso significa paz em todas as circunstâncias. Estava todo mundo desesperado, Jesus estava dormindo. Estava todo mundo achando que ia morrer, foram acordar Jesus dizendo: mestre, não te importas que morramos? Mestre, nós estamos morrendo, o barco vai afundar. E Jesus estava dormindo. Irmãos, é esse tipo de paz que Deus tem para a sua vida. É esse tipo de paz verdadeira, que não é igual à paz do mundo, mas é uma paz espiritual e completa. É a paz que o nosso Deus derrama no nosso coração. É esse tipo de paz em todas as circunstâncias. Jesus levanta-se, repreende o vento, e ele diz para o vento e para o mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, o mar sossegou e fez-se completa bonança. Mas no coração de Jesus já havia paz, mesmo durante a tempestade. Quando você tem essa paz verdadeira do Senhor, mesmo na tempestade, você vive em paz. Eu quero te dar um exemplo do que aconteceu comigo e com vários irmãos daqui da igreja, quando fomos para Israel em 2014. Chegamos em Tel Aviv, no meio de uma guerra muito severa entre Israel e os palestinos da faixa de Gaza. No dia em que estávamos indo, que fizemos a escala da Europa para Israel, naquele dia derrubaram um avião na Ucrânia. E nós já percebemos uma tensão no ar, porque o nosso avião não saía nunca. Todo mundo lá dentro, tudo pronto, horas e horas dentro do avião, e ele não decolava. Quando chegamos em Tel Aviv, fomos saber que haviam derrubado, os rebeldes da Rússia derrubaram um avião na Ucrânia, no mesmo dia em que estávamos voando para Israel. Chegamos em Tel Aviv, e o guia que nos acompanharia na viagem, falando em português e levando a todos os lugares, nos recepciona, coloca todo o nosso grupo no ônibus, e quando estávamos lá, ele cumprimenta, diz a todos: vocês são bem-vindos, e a primeira coisa que ele diz: nós estamos no meio de uma guerra. E ele dá a seguinte instrução: se tocar uma sirene, vocês têm que correr para um abrigo, para um shelter. E no hotel, o abrigo antimíssel são as escadarias do hotel. Então, onde vocês estiverem, se tocar a sirene em Tel Aviv, corram para as escadarias. Que recepção agradável nós tivemos. Aí chegamos, todos fomos para o hotel, pegamos os quartos, e quando estávamos no jantar no hotel, de repente toca a sirene em Tel Aviv. A sirene toca. Até me pediram para imitar a sirene, tem gente querendo gravar, mas hoje está gravando, eu não vou imitar a sirene. Mas toca a sirene, todo mundo tem que correr para a escadaria do hotel. Paredes de 1 metro de espessura, de concreto maciço por todos os lados, todo mundo corre lá, e algumas pessoas já começaram a ficar nervosas, e as pessoas, alguns até chorando, e aquele clima de tensão no ar. Mas todos corremos para as escadarias, e daí a pouco escutamos uma bomba lá longe, pum, uma explosão. Era o míssil de Israel interceptando o míssil da faixa de Gaza que vinha em direção de Tel Aviv. Eles interceptam no ar e explode o míssil. E deu aquela explosão. Daí 2 minutos foram dar a instrução para nós: podem voltar para o jantar, comam, vão dormir e a vida segue. Aí voltamos todo mundo para o jantar. E aí pergunta como nós jantamos aquela noite. Jantamos bem.
E pergunta como nós dormimos aquela noite. Como diz o Salmo 4:8, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Irmãos, eu dormi que eu nem ouvi, nem sei se caiu outra bomba à noite, se tocou a sirene de novo à noite ou se não tocou. Pus o pijama, dormi, eu, a pastora, os meninos, todo mundo da caravana, acredito que dormiu bem, não tocou mais a sirene, ficamos em paz, foi uma bênção, foi a melhor viagem que nós tivemos. No meio da guerra, mas estávamos em paz. Quando foi para terminar a caravana, começaram a chegar notícias: empresas aéreas estão cancelando os voos saindo de Tel Aviv, porque tem ameaça de míssil da faixa de Gaza para o aeroporto. Aí nós começamos lá a orar, e alguns preocupados: será que o nosso voo será cancelado? Fomos para o aeroporto, o voo não foi cancelado, estávamos lá, entramos no avião, e aí parecia aquele filme Argo, quando o avião tem que decolar. Eu me senti como um personagem daquele filme. Quando o avião decolou e já estávamos longe, aí veio o alívio, saímos do território de guerra. Mas o que eu aprendi naquela viagem? Estava uma guerra terrível lá naquele país, mas nós não fomos incomodados em nada. Só a experiência de ter ido para um abrigo, num momento de uma explosão só, nenhum perigo nós corremos. Tu não serás atingido. Quem pode dar um glória a Deus? Isso é paz. Eu imagino um cenário de guerra, está caindo 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas você está olhando para Jesus, Jesus está segurando nas tuas mãos, Jesus está dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Jesus está mantendo o teu coração em paz, e nada te abala, porque o Senhor te guarda, o Senhor te fortalece. Está caindo 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você está de pé, inabalável, e não será atingido. Isso é paz. Quantos estão entendendo o que é paz? Digam glória a Deus. Irmão, paz é aqui dentro, é dentro da sua vida, da sua alma. Não é paz exterior. Tem gente esperando paz exterior. Tudo tem que ficar bem, tudo tem que ficar em perfeita paz na cidade, no país, aí eu vou me sentir em paz. Isso não existe. Pesquisadores concluíram que nos últimos 3.500 anos, a humanidade teve apenas 286 anos de paz. Nos últimos 3.500 anos, a humanidade viveu apenas 286 anos de paz. E Jesus disse sobre isso. Em Mateus 10, Jesus disse: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas sim espada. Então olha o que Jesus ensinou: eu não vim trazer paz à terra. Jesus não veio para trazer paz à terra. Jesus veio para trazer paz ao nosso coração. Jesus veio para dizer: deixo-vos a minha paz. Em mim vocês terão paz. Ele não veio para dizer assim: as circunstâncias da tua vida serão pacíficas. Ele veio para dizer: você terá paz na minha pessoa. Sabe quem é a tua paz? É Jesus. Sabe quem é a minha paz? Não é o Brasil, não é Israel, não é os Estados Unidos. A minha paz, a sua paz, chama-se Jesus Cristo. O mundo não tem paz. Os ímpios não têm paz. Isaías, leia comigo Isaías 57.
Isaías 57, versículo 20 e 21. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Os ímpios não têm paz, o mundo não tem paz. Isaías 48, 22 fala também disso. Isaías 48, 22, não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Então, irmãos, eu quero concluir dizendo, a paz não está no mundo, a paz não está na situação econômica ou política do país. Pode estar uma crise tremenda lá fora, a paz está aqui dentro de você e dentro de mim. Pode estar uma guerra caindo bombas e mísseis ao nosso redor, mas a paz está dentro de nós, capaz de nos fazer deitar e dormir em paz e confiar que o Senhor está nos guardando. Os ímpios não têm essa paz, mas Deus nos dá essa perfeita paz. É por isso que em Filipenses a Bíblia diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, entreguem tudo diante de Deus, e a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo, vai guardar o coração e a mente de vocês. É Jesus. No mesmo profeta Isaías capítulo 26, a Bíblia diz que Deus conserva em perfeita paz aquele que confia nele. Isaías 26, versículo 3, eu quero que você diga comigo esta declaração de confiança no Senhor. Isaías 26, 3, diga comigo, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, Senhor. Amém. É o Senhor que guarda em perfeita paz aquele que confia nele. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Não é numa paz mais ou menos, é uma paz perfeita. Mas quem ele guarda em perfeita paz? Aquele cujo propósito está firme e confia no Senhor. Tem alguém aqui que tem um propósito firme no Senhor, de servir a Deus e adorar a Deus até a volta de Jesus? Tem alguém aqui que está firmado na rocha, que é Jesus Cristo? Tem alguém aqui que pode declarar, eu confio no Senhor em todo tempo, Ele é o meu escudo, Ele é o meu baluarte? Tem alguém aqui firme e confiante no Senhor? Então Ele guardará em perfeita paz o seu coração, a sua família, a sua vida. Ele é a sua paz. É Jesus. Fiquem de pés diante do Senhor. Conta-se uma história que um dia fizeram um concurso. Conta-se que um rei fez um concurso para premiar o pintor que pintasse o quadro que melhor definisse o que é a paz. Então apresentaram muitas pinturas a respeito da paz e levaram perante o rei 3 quadros finalistas. O primeiro, onde o pintor colocou lá no quadro, pintou uma linda paisagem, um lago muito bonito, tranquilo, borboletas voando levemente naquele lugar, tudo muito lindo e organizado. Uma segunda pintura apresentava um jardim, uma pastagem, flores, o campo, tudo em harmonia, pequenos animais, cordeiros, carneiros, tudo em paz. Só de olhar a pessoa ficava
apaziguada. E apresentaram uma terceira pintura, uma rocha, caindo uma forte cachoeira, e uma tempestade se levantando ao fundo, relâmpagos cortando os céus, e o vento forte vindo, quase quebrando tudo. Apresentaram essas três pinturas, e o rei escolheu a terceira, mais ou menos como essa imagem que nós temos aqui: uma rocha, uma forte cachoeira, lá atrás a tempestade se levantando, relâmpagos no céu, vento forte balançando tudo, chacoalhando tudo. O rei escolhe essa paisagem, essa pintura, e questionam e dizem: mas como? Por que o Senhor escolheu essa pintura que não tem nada a ver com paz? E ele disse: observem um detalhe, numa árvore, na encrosta desta montanha, num galho, coloca a próxima imagem por favor, num galho daquela árvore, o rei bateu os olhos e viu uma mãe pássaro, chocando os ovos no seu ninho, tranquilamente. As águas batendo forte daquela cachoeira ali perto, o vento soprando forte, a tempestade se levantando, relâmpagos e trovões cortando o céu, mas lá estava o passarinho, descansando no ninho. Você já viu algum passarinho desesperado saindo do ninho numa tempestade? A tempestade não abala um passarinho no ninho, mas muitas vezes abala um problemazinho, uma tribulaçãozinha, abala um filho de Deus, uma filha de Deus. Irmãos, nesta tarde o Senhor me mandou te dizer que Ele é a sua paz, Ele é a nossa paz. Efésios 2, versículo 14, a Bíblia diz: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Diga: Jesus é a nossa paz. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o Príncipe da paz. Você pode levantar suas mãos para Jesus e confiar nele. Aleluia. Vamos convidá-lo.